Então, beleza. Certo, pessoal? Boa noite a todos. Vamos iniciar aqui a nossa 7ª aula, na data dia 15 de 3 de 2021. Então, a aula de hoje a gente vai comentar sobre os mecanismos de transferência de calor, certo? Que é justamente a transferência que ocorre de corpos, como é feita a forma dessa transferência, por radiação, por condução, por convecção, certo? A gente vai descrever cada uma com suas respectivas fórmulas, entre outros fatores, também de resistência, de transferência, nós vamos comentar. Mas antes da gente adentrar esse assunto, né, propriamente dito de mecanismo de transferência de calor, nós vamos comentar rapidamente uma questão exemplo, né, relacionada ainda com a primeira lei da termodinâmica. Vocês lembram da aula passada que a gente havia comentado? Certo? Que é justamente que, vocês lembram, a variação da energia interna igual calor menos trabalho, né? A primeira lei da termodinâmica. Então, pessoal, só relembrando, esse aqui é o livro que nós estamos trabalhando, né? É a 9ª edição do Halliday e do Resnick, que é Fundamentos de Física, volume 2, certo? Da editora LTC. Então, como a gente já havia comentado, antes da gente entrar mesmo no assunto de mecanismo de transferência, nós vamos fazer uma questão exemplo, né? E eu botei aqui só como critério de revisão, rapidamente, para a gente comentar o que a gente havia comentado na aula passada, né? Quais são as fórmulas que vocês mesmo têm que ter entendimento, lembrar. E o dos processos especiais, que a gente também havia comentado e tinha feito 3 questões relacionadas a esse processo, né? Questões simples, vocês lembram que a gente fez? Questões simples, mas no entanto, tem que estar lembrado dessas fórmulas, né? Como é feita a aplicabilidade de cada um. Então, pessoal, primeira coisa, né? O trabalho associado a uma variação de volume, que é justamente a diferença quando a gente envolve volume inicial e volume final. Opa! Vixe, rapaz, é mesmo. Esqueci de compartilhar. Porra, rapaz, que vacilo. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Gabriel. Beleza, amigão? Tranquilo, boa noite, galera. Boa noite. Só confirme agora aí, meu primo, se está sendo compartilhado. Valeu. Certo, pessoal? Então, relembrando aqui, né? Uma revisão rápida da aula passada, para a gente fazer uma questão exemplo, posteriormente. Então, aquela que envolve, né, pessoal, a variação do volume, né? Que um determinado, quando é realizado um trabalho, né? Onde o gás, que no caso é o sistema que está sendo estudado, se ele está passando pelo processo de contração, né? De comprimir-se ou de se expandir, né? Então, lembrando, falando sobre trabalho associado à variação de volume, um gás pode trocar energia com o ambiente por um meio do trabalho, né? Como a gente comentou, que envolve justamente trabalho, né? Só lembrar, né? Que é força vezes deslocamento, né? Então, o trabalho realizado por um gás, ao se expandir ou se contrair de um volume inicial, né? Para um volume final. Então, quando ocorre essa variação, a gente usa justamente essa fórmula, né? Que o trabalho é igual ao que, pessoal? A integral, né? Inicial por final, volume. Onde temos o que aqui, pessoal? A pressão vezes a derivada do volume, exatamente. Que também a gente pode chamar também de volume finitesimal, né? Nada, tu vai ver, a aplicação é tranquila, não se preocupe não. Ah, sim. Não, mas aí fica aqui atrás de vocês. Você pode também nomear como derivada do volume, a finitesimal do volume, a variação, né? Olha, seja, pessoal, então, ó, aqui é a primeira lei, isso aqui que eu não quero que vocês esqueçam nunca, ó. Primeira lei, lembre-se, né? Variação da energia interna igual ao quê? Calor menos trabalho. Então, a lei de conservação da energia para os processos termodinâmicos. Vocês lembram, pessoal, que a gente já havia comentado
o que caracteriza o processo termodinâmico no início da aula passada? É quando a gente tem, né, um sistema que ele está em regime estacionário, né, ou seja, está estático, onde a gente temos o quê? Um volume inicial, uma pressão inicial e uma temperatura inicial. Né? Aí quando ocorre o quê? Transferência de calor, quando é acionado por sistema, né? Quando é adicionado calor ou retirado calor, consequentemente a gente também tem o quê? A movimentação, né, pessoal? O desenvolvimento do trabalho, como a gente lembra daquele exemplo que tinha um êmbolo, quando a gente adiciona mais calor no sistema, consequentemente a pressão interna o que aumenta, né? Então o êmbolo tende o que? A subir. Então esse processo tem subida, o trabalho é positivo, né? Agora quando é o inverso, quando o sistema perde calor para o ambiente, né? Consequentemente o êmbolo desce, aí o trabalho é negativo. Certo? Então a primeira lei é justamente isso, é a variação da energia interna do calor menos trabalho. Mas também tem situações que envolve também o finitesimal ou a derivada. Aí é só colocar o Dzinho para cada um, né? Então a finitesimal da variação da energia interna é igual a finitesimal do calor menos a finitesimal do trabalho. Tudo bem? E os processos especiais, né, pessoal? Lembrando, fácil de compreensão. Processo adiabático é só lembrar o quê? Que o calor é igual a zero. Ou seja, não ocorre troca de calor. Então, sabendo disso, a gente só joga na fórmula da energia da primeira lei da termodinâmica. Se o calor é zero, consequentemente, temos o quê? Só o trabalho, né? Então, a variação da energia interna é igual ao quê? Menos trabalho. Beleza. Lembre-se disso, processo adiabático, o calor é zero. Processo de volume constante. Mais fácil ainda, é só lembrar. No volume constante, consequentemente, o trabalho aqui, ó, é zero, né? Então, quando o trabalho é zero, a gente faz aqui, acrescenta o valor de zero aqui no trabalho. Consequentemente, a gente tem o quê? Que a variação da energia interna é igual o calor, né? Aí o processo cíclico é lembrar que a variação da energia interna é zero. Só adicionar nosso amigo Fábio aqui. Tá sendo compartilhado aí, pessoal? Na hora, valeu. Certo, pessoal? Então, lembrando, processo cíclico. Só lembrar, né, que a variação da energia interna é zero. Então, consequentemente, o calor é igual ao trabalho. Aí, nas expansões livres, que é a mais fácil de todos, tudo é zero. A variação da energia interna é zero, o trabalho é zero e o calor é zero, né? Como a gente até comentou naquele exemplo, né, que tinha dois sistemas, eles estavam juntos, no entanto, tinha uma válvula entre eles. Aí tinha um sistema que estava, dois reservatórios, na verdade, dois reservatórios. Aí tinha o primeiro reservatório, tava o quê? Tava todo o sistema lá, um gás estava lá. Aí ele foi fazer o quê? A abertura dessa válvula para ele passar para o outro reservatório, mas sendo que o sistema estava fechado e estava um reservatório em contato um com o outro. Então não ocorreu o quê? Não ocorreu variação de calor, não ocorreu a variação de energia, da variação da energia interna e não houve a variação do trabalho. Então, consequentemente, a gente tem o quê? Expansões livres. Né? Ou seja, a variação não ocorreu, foi o valor constante, né? Se manteve o valor. Beleza? Então vamos lá para uma questãozinha para a gente ver a aplicabilidade dessas fórmulas, né? Então estamos aqui, ó. Suponho, né, que 1 quilo, né, de água a 100 graus Celsius tenha se convertido a 100 graus Celsius, né? Beleza. Então a água estava inicialmente contida em um cilindro, como vocês podem observar aqui na imagem, né? Com um êmbolo móvel de massa desprezível, né? Beleza, não foi considerada a massa do êmbolo. Sujeito a uma pressão atmosférica, né? Ou seja, aqui em cima do êmbolo estava sofrendo a famosa pressão atmosférica, que é de o quê? 1 atm ou 1,01 vezes 10 a quinta PA, né, pessoal? Pressão atmosférica, né? Então temos que, como amostra, né, dessa figura, o volume da água variou-se a um valor inicial, né, onde foi posto o valor inicial de
1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos com líquido para 1,671 metros cúbicos como vapor, né? Ou seja, ocorreu essa mudança. Nessa mudança, né, de estado líquido para vapor. Aí ele pergunta, lembrando, né, pessoal, a gente verificou, né, quando ocorre variação, né, do volume, né, a gente usa aquela fórmula do trabalho, né. Aí ele pergunta aqui, ó, justamente a primeira pergunta, qual foi o trabalho realizado pelo sistema? Aí a gente coloca justamente aquela equação que a gente tinha trabalhado. Aí a letra B, qual foi a energia transferida na forma de calor durante o processo? Certo? Então vamos aqui para as aplicações de fórmula. Então temos aqui a letra A. Então, como ele falou, né, que nesse sistema aqui, né, a pressão é constante, podemos colocar aqui a pressão do lado de fora do sinal da integração, né? Aí, consequentemente, a gente tem o que? Somente a variação do volume, né, que foi justamente essa variação. Então, a gente colocando os valores, né, a gente bota aqui o trabalho igual o quê? Rapidão, só adicionar aqui. Certo, pessoal? Então temos aqui, ó, que o trabalho, né, é a formulazinha. Temos aqui a integral do volume inicial para o volume final, vezes o quê? A pressão atmosférica, vezes a derivada do volume, né, pessoal? A variação do volume. Que a gente também pode informar que isso aqui também é a mesma coisa de quê? V' menos V final menos V inicial, né? Então logo a gente pode acrescentar o valor de P, que foi dado na questão de quanto? Em PA, né, pessoal? Porque PA está relacionado com metros cúbicos. Aí a gente botou o quê? 1,01 vezes 10 a quinta, vezes a variação. Temos aqui, no caso, o volume final, que ele colocou aqui, não foi? 1,671, menos o volume inicial, né? Que é a mesma coisa disso aqui, ó. 1 quilo é a mesma coisa de 1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. 1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, fazendo a multiplicação direta, né? Por isso que é importante. Tenha a calculadora em mãos, pessoal, para fazer essa alteração. Certo? Então, a gente atribui esse valor aqui de 1,6, né? 609 vezes 10 a quinta joules, né? Aí ele converteu para quilojoules, mas vocês fazendo essa questão, colocando somente essa resposta aqui já está ótimo. Mas para critério de... Só se for solicitado, né? Qual foi o trabalho realizado em quilojoules, né? Aí ficou a critério daqui da resposta. Aí botou em quilojoules. Que no caso, come aqui 3 casas decimais, né? Que é o valor de 1000. Beleza, pessoal? Porque, na verdade, pessoal, nessa situação aqui, a gente nem envolve mesmo integral, né? Assim, propriamente dita, como a gente vê em cálculo, né? Integral definida. Aqui mesmo é só para critério de visualização, tá? Porque o importante é colocar isso aqui no final, ó. Trabalho é igual ao quê? Pressão vezes a variação finitesimal, que é o volume final menos o volume inicial. Tudo bem? Pessoal, vocês vão anotar depois ou vocês querem anotar? Mas lembre-se, pessoal, eu vou disponibilizar o material, mas é importante que vocês passem por papel. Agora, se falar, não, professor, a gente quer anotar rapidinho, eu deixo, sem problema nenhum. Então anotem mesmo, melhor, porque depois desse negócio de anotar é complicado. É importante anotar aqui, que a gente comentando, que na anotação de vocês já tiram dúvida comigo. E a gente vai junto aqui para um melhor entendimento para vocês.
Boa noite, pessoal, beleza? Beleza. Aí, pessoal, vocês que sabem aí, professor. Pode passar ou pode continuar, ficar a critério de vocês aí. Já concluí aqui, Ricardo. Tô aguardando. Tá. Posso passar então, pessoal? Na hora. Aí, pessoal, nós vamos para a segunda, a letra B, né? Aí ele pergunta: qual foi a energia transferida na forma de calor durante o processo? Rapidão. Meu amigo Gerson aí. Beleza, meu amigo? Aí, pessoal, vamos juntos aqui para lembrar de um fator aqui muito importante. Vocês lembram aqui quando a gente comentou sobre calor, quando ocorre transferência, né? Quando ocorre transferência não. Quando ocorre mudança de fase e a temperatura se mantém constante. Isso se caracteriza o que mesmo? Que tipo de calor? Isso é calor, envolvendo capacidade térmica? Calor específico? Ou calor de transformação, a mesma coisa de calor latente? Como é que é a pergunta? Repete, Ricardo. Quando ocorre mudança de fase e a temperatura se mantém constante. Como tá bem que no início, latente. Perfeito, meu amigo. Ó, tá bem que no início, ó, suponha que 1 kg de água a 100 graus Celsius tenha se convertido em vapor, ou seja, mudança de estado, pessoal, de água para vapor a qual temperatura? A mesma temperatura, né? Então é o que? Calor latente ou calor de transformação. Aí vocês lembram qual é a fórmula, pessoal? É a famosa Q-mala, né? Q igual M vezes L, né? No entanto, ele foi dado aqui, né, pessoal? Que
tabelado, né, na água. A transformação de vaporização, o calor latente de vaporização, é esse valor aqui, né, de 539 calgramas. Aí convertendo para quilojoules, né, é o valor de que? 2.256, né? Vocês lembram qual é o valor que a gente faz a mudança de calorias para joules? Porque uma caloria equivale o que, pessoal? Agora de cabeça eu não me lembro não. É 4, bota 4,81, já tá valendo. É, exatamente. Mas valeu, pessoal, isso aí mesmo. A galera que falou 4 aí, multiplicação, é exatamente. Aí o inverso, né? Quando é de quilojoules para calorias, divide por esse valor. Beleza? Certo? Então, na questão, a gente já achou o que, pessoal? O trabalho, né? Achamos o valor aqui no caso do calor. Então, a gente encontrou o que, pessoal? A energia transferida, né? Então, a variação da energia térmica é o que, pessoal? Essa é a diferença, né? Do calor menos o trabalho. Aí temos no final 2.090 kJ, que é a mesma coisa de que, pessoal? 2,09 megajoules, né? Megajoules. Porque no caso o valor de 1.000. Perfeito. Viu, pessoal? Não tem mistério, é só relembrar, é bem tranquilo. Ó, por exemplo, se cair uma questãozinha dessa na prova, vai ser mais ou menos nesse parâmetro. O que pode acontecer é só a mudança de uns valorizinhos ali e tal, para dar uma diferenciada. Mas nada que mude todo um processo ou um procedimento. Tudo bem? O importante é que vocês aprendam. Fico feliz de vocês terem comentado aí da mudança, o tipo de calor, o valor que a gente atribui quando a gente quer fazer a conversão para caloria para joules. Beleza? Então anotem aí, pessoal, para a gente poder passar. Pessoal, provavelmente próxima semana a gente vai marcar nossa avaliação. Porque conforme o cronograma, depois de 9 aulas, a gente iria ter nossa avaliação. Beleza. Posso passar, pessoal? Alguém tá anotando? Tá, beleza então. Olha, pessoal, mas não se preocupe não, viu? Esse material vai estar no sistema. Tanto no sistema quanto a própria gravação aqui que está acontecendo agora. Vai estar também no YouTube. Eu vou passar para vocês o link. Beleza, pessoal. Agora nós vamos entrar no capítulo mesmo da nossa aula, que é de mecanismo de transferência de calor. Tudo bem? Então, como a gente já tinha até comentado, né, pessoal? A gente já sabe o que? A gente já discutimos, né? A transferência de energia na forma de calor, né? Mas não falamos do modo como essa transferência ocorre, que é justamente esses 3 modos como vocês podem observar aqui abaixo. Através da convecção, da condução e da radiação. Ou seja, existem 3 mecanismos de transferência de calor, né? Como ocorre essa transferência? Então, só que antes da gente especificar cada um, a gente pode até comentar aqui por alto, né? Pelo menos o básico. O que caracteriza os 3. A convecção, pessoal, é justamente quando ocorre o quê? A mudança, né?
quando temos aqui a injeção do calor, né? Consequentemente, essa parte inferior aqui, o recipiente aqui, no caso uma chaleira, né? Ou pode ser uma panela de pressão, ou qualquer panela em si. Consequentemente, né, a temperatura aqui aumenta, certo? E a densidade nesse local da água, ela tende o quê? A baixar. Então, quando fica menos denso, qual é a tendência de acontecer? Essa massa, né? Essa massa do líquido, ela tende o quê? A subir. E aqui tá em cima tende a descer, porque a densidade aqui tá mais alta. Ou seja, então a massa quente vai para cima e a massa fria vem para baixo. Aí com o decorrer do tempo, ou seja, no decorrer da variação do tempo, o ciclo se repete. Aí na parte de cima já está um pouco o quê? Já está um pouco mais frio do que embaixo e ocorre o quê? Essa troca de massa, certo? Por isso que a gente pode observar essas setinhas, né? Justamente porque fica um trabalho aqui cíclico. Por isso que quando a gente bota qualquer coisa na panela de pressão também, tem justamente esse princípio. A parte que começa a aquecer, né? A temperatura aumenta, a densidade baixa e ela tende o quê? A subir. E aqui está em cima desce e fica nesse ciclo. Até toda a temperatura aqui ficar a temperatura normal para qualquer ponto do recipiente. Que no caso aqui é a chaleira. Beleza? Aí na condução... Perfeitamente, excelente exemplo, meu amigo. Perfeito, excelente. Porque antigamente a gente tinha esse erro. Ainda me lembro que na casa, quando eu tinha 8, 7 anos, o ar-condicionado era embaixo. Aí depois que o pessoal se tocou justamente por isso, devido a essa variação da densidade. Por quê? Porque quando a parte mais fria, consequentemente é o quê? É mais denso. Então ela tende o quê? A descer. E, consequentemente, a parte fria vai o quê? Inibindo a parte... Vai retirando o quê? O calor. Justamente por isso. Porque quando era embaixo, para ela poder subir, devido à densidade ser alta, era ruim. Não tinha como subir, né? Era prejudicial. Podia até esfriar tudo. Mas iria demorar mais do que se tivesse planejado, né? Tá na parte superior. Parabéns. Excelente exemplo, meu amigo. Beleza, agora a condução, pessoal, ocorre, né? Ocorre quando tá o quê? Um corpo tá em contato com o outro, né? No caso, essa situação aqui, a gente vê, né, que nessa barra, nessa primeira parte aqui, consequentemente, se essa barra aqui for de metal ou de qualquer material que seja um bom condutor, né, de calor, essa primeira parte tá o quê? Ela começa a esquentar, né? Não necessariamente vai esquentar simultaneamente na outra parte, né? Mas como a gente já até comentou, pessoal, com o aumento da temperatura, as moléculas elas ficam o quê, pessoal? Ficam agitadas, né? Então elas ocorrem o quê? Vai ocorrendo a transferência até chegar à outra parte. Então quando ocorre a transferência de calor pelo um corpo, né? É caracterizada como condução. Já a radiação, pessoal, é a mesma transferência de calor, parecida com convecção. No entanto, a diferença é que ela se propaga pelo vácuo. Certo? Um exemplo que a gente pode comentar, claro, de radiação, é a energia solar. Porque, pessoal, a energia, a luz do Sol, para chegar na Terra, para ser emitida na Terra, demora 8 minutos. Isso viajando na velocidade da luz, né? Porque a luz, né? A velocidade da luz, se eu não me engano, é na faixa de 380 mil quilômetros por hora. Se eu não estou enganado. Ou não sei se é 380 mil metros por segundo. Pessoal, depois a gente joga aí no Google aí, ó. Então, ou seja, a luz está se propagando o quê? Né? No vácuo. Então, a radiação tem essa característica diferente da convecção e da condução. Outro exemplo de radiação, pessoal, é quem está, né, perto de uma chaleira, né, ou de uma fogueira e quer se esquentar. A gente não tá o quê? Não tá tendo contato ali com a chama diretamente, né? Diferente da condução. Eu poderia ter querer queimar algo ou esquentar algo se tiver em contato com fogo, né? Certo?
Então a radiação também tem esse outro exemplo. Então, para ficar mais claro e mais objetivo e para que vocês compreendam melhor, nós vamos verificar cada um separadamente, né? Então esse primeiro aqui, pessoal, como vocês podem observar nessa imagem aqui abaixo, é justamente isso, né, pessoal? A famosa condução. Né? Ou seja, se você deixar no fogo por algum tempo uma panela, o cabo de metal, né? O cabo da panela fica tão quente que pode queimar a sua mão, né? Isso aí, porque não queima de forma instantânea, mas com o decorrer do tempo, né? Quando as moléculas vão se agitando e vão preenchendo todo aquele corpo, aí para chegar numa temperatura ambiente para todos os locais, né? Em qualquer ponto da panela. Então a energia é transferida da panela para o cabo por condução. Lembrando, pessoal, condução tem que ter, o material tem que estar em contato, né, com o calor. Então os elétrons, né, e os átomos da panela vibram intensamente, né, por causa da alta temperatura. Aqui estão sendo expostos, né? Porque quando está frio, como vocês podem observar nessa imagem, né, elas estão mais estáticas, né? As moléculas elas estão mais comprimidas, elas estão mais próximas e estão sem movimento quando está no frio. Já no calor faz a agitação molecular, né? Então essas vibrações e a energia associada são transferidas para o cabo por colisões entre os átomos, né? Como a gente já até comentou, que isso aqui, pessoal, está relacionado, né, até com o conceito de temperatura, né? Vocês lembram que a gente já havia comentado que temperatura é caracterizada justamente pela agitação molecular, né? Ou seja, quando tem maior agitação molecular, consequentemente está o quê? Alta temperatura. Agora, quando tem o quê? Menos movimentação molecular, é baixa temperatura. Então, dessa forma, uma região de temperatura crescente se propaga em direção ao quê? Ao cabo. Beleza? Então tá aqui, pessoal. Agora tá aqui a fórmulazinha que a gente utiliza justamente nessa situação, né, de condução. Então, para entendimento, temos aqui esse exemplo, né, de dois reservatórios, né, um quente e um frio. Certo? Então, olha, ó, considere uma placa de área A, né, que no caso é essa área aqui, e de espessura L, né? Ou seja, essas placas elas estão em contato, né, com essa constante de condutividade térmica, que daqui a pouco nós vamos comentar. Então, cujos lados são mantidos uma temperatura o quê? Temperatura quente e temperatura frio, né? Por uma fonte quente e uma fonte fria, como na figura aqui. Então, seja que, pessoal, o que é que mesmo? Só para lembrete aqui, você... Exatamente. Seja que a energia transferida na forma de calor através da placa, né? Vocês podem observar, né? Porque a tendência é o quê, pessoal? Como a gente sempre comentou, a parte quente, né, faz o quê? Cede energia, né? Cede calor para a parte fria, né? Então, a energia é transferida na forma de calor através da placa do lado quente para o frio, em um intervalo de tempo, né, pessoal? Como a gente sabe, de acordo com a variação do tempo. Então, as experiências mostram, né, a taxa de condução, que é justamente o P-COD, que é a energia transferida por unidade de tempo, né? Então, pessoal, como a gente pode observar, né, para que ocorra essa transferência, porque condução tem que estar o quê, pessoal? Tem que estar, o objeto tem que estar o quê? Em contato, né? Como a gente observou, o exemplo lá da barra, né? Porque por irradiação, não necessariamente a gente tem que estar aqui, em contato com o objeto para ter uma transferência de calor ou uma variação molecular do material, né? Já a condução não, a condução tem que estar em contato, né? Então, o que está ligando esses dois reservatórios é a condutividade térmica, que é o famoso K. É o Q, né? Que a unidade dela é que watts, né, por metro Kelvin. Então é uma constante que depende do que? Do material de que é feita a placa. Então, o material que transfere facilmente energia por condução é um bom condutor. Né, pessoal? Um exemplo que a gente sabe, né, que é o de bom condutor é os metais, né? Tudo bem? Agora, um exemplo que não é... que é ruim de condução é cerâmica, né?
Por que que a churrasqueira, né? Quando a gente vai assar carne, os materiais, a parede, né? De uma churrasqueira é de cerâmica, né, pessoal? De tijolo. Porque ele não quer, ele não é um bom condutor de calor, né? Pelo contrário, ele faz o que? Ele tem resistência ao calor. Beleza? Então, tem que ser o quê? Um bom condutor, né? Para poder fazer essa condução e essa transferência de calor. Então, temos aqui a fórmula, né? Então, temos que a taxa de condução, que é o P-code, taxa de condução, é igual ao quê, pessoal? O calor sobre o tempo, que a gente comentou. Então, consequentemente, fazendo a conversão, né? A gente tem que atribuir o quê? Que a taxa de condução é igual ao quê? A condutividade térmica, que é o K, vezes a área, certo? Vezes o quê? A variação, né? De temperatura aqui do reservatório quente, menos a temperatura do reservatório quê? Frio, sobre o comprimento da condutividade térmica, que no caso o L, beleza? Então a fórmula final é justamente essa aqui, pessoal. A taxa de condução é igual ao quê? A condutividade térmica vezes a área, vezes a variação de temperatura sobre o comprimento, né? Que no caso aqui, né, da condutividade térmica, que vai auxiliar, né, a junção desses dois reservatórios para ter uma boa condução, beleza? E lembrando, pessoal, essa condutividade térmica, ela varia conforme o material que está sendo o quê? Feita a transferência de calor, tá? Assim, pessoal, desculpa. Para poder fazer a melhor condução da melhor forma possível, certo? Mas ela tem uma forma, né? Porque também ela deve variar de acordo com a massa, não é isso? Justo, mas é porque nas questões em si, porque esse valor aqui ele é tabelado conforme o material, entendeu? Aí se for colocado uma questão, eles vão atribuir o valor da condutividade térmica, porque não existe uma fórmula específica para ela. Bem, beleza, pessoal? Então, quem quiser anotar essa formulazinha, botar a condução e anotar essa última formulazinha, que esse aqui é a final, é justamente isso. Beleza? Pessoal, ficou alguma dúvida aqui em relação à condução? E lembrando, pessoal, muito importante, condução só ocorre transferência de calor quando o quê? É de um corpo para o outro corpo e tem que estar aqui em contato, tá? Anota aí rapidinho. Ela está vacilando. Beleza, pessoal? Não, tranquilo, tranquilo. Qualquer dúvida aqui, pessoal, em relação aqui às letras, né? O que que significa, me falem aí pra gente comentar. Rapaz, essa chuva de hoje foi loucura, né, mano? Chuva doida, rapaz. Aqui na Coama, que eu nunca vi aqui perto da Chopana, perto do Banco do Brasil. Rapaz, ficou um rio, cara. Cada dia mais que eu não consegui nem sair de casa. É, pô, até doido, eu olhei no jornal de manhã cedo, tava mal loucura. Tudo que era ponto da cidade. Ali na Via Expressa, foi desabar ali uma parte.
Na calçada, não na avenida em si. Foi mais na calçada. Aquele serviço ali também, aquela via expressa ali também, cara. Foi um negócio muito rápido ali, muito. Sei lá. Não foi um negócio assim bem planejado, não. Opa, diga aí. Quem falou algo aí? Ah, tá. Beleza. Não, pessoal, podem anotar aí com calma, sem problema nenhum. Porque quando vocês pegarem o material de novo, vocês vão mais revisar. Pode passar, galera? Beleza. Qualquer coisa, pessoal, não se preocupe não, que o material vai estar disponível. Mas é bom fazer a nossa anotaçãozinha das formulazinhas, tudinho, bonitinho. Beleza, então vamos lá. Aí, pessoal, dentro da condução, temos também essa fórmula, né? Relacionada à resistência térmica. Certo? Que ela é bem simples, bem tranquila, como vocês podem observar. Mas vamos ver juntos aqui, ó. Que se você está interessado em manter a casa aquecida, né? Nos dias de inverno, ou conservar a cerveja gelada em um piquenique, muito importante essa informação aí. Você precisa mais de o que, pessoal? De mais condutor de calor, né? Do que bons condutores, né? O isopor, por exemplo, pessoal, ele é um péssimo condutor de calor, né? É justamente para poder o quê? Fazer, né? Para manter o frio, né? E inibir o calor por um mesmo, né? Então, por essa razão, o conceito de resistência térmica, né, pessoal, que é o famoso R, foi introduzido aqui na engenharia, né? Ou seja, o valor R de uma placa de espessura L é definido por essa equação. Ou seja, a resistência térmica é o que? A espessura do material sobre a condutividade térmica. Tudo bem? Então, pessoal, muito importante, como vocês podem observar aqui na equação. Quanto menor a resistência térmica, né, de que é feita a placa, maior o que? A resistência térmica da placa. Né? Ou seja, quanto menor a condutividade térmica. Ou seja, se a gente diminuir esse valor, consequentemente a gente faz o quê? Aumenta a resistência. Então, um objeto com uma boa resistência térmica elevada é um mau condutor de calor. Ou seja, então o inverso de condutor é o quê? Isolante térmico. Tudo bem? Então é importante, né? Caso a pessoa, eu quero colocar ar-condicionado no meu quarto ou no meu escritório, é importante, né, que eu tenha materiais ali próximos ou revestido na parede ou nos materiais que maus condutores de calor, né? Justamente para manter aquele ambiente ali mais friozinho possível. Tudo bem? É importante ter esse conhecimento em relação a isso. Olha, pessoal, bem tranquilo essa fórmula, tá? Porque pode ter questões que ele coloque, né? Mas é importante saber. Então, lembrando, resistência térmica é igual a espessura, né? A placa ali do material que está sendo analisado sobre a condutividade térmica. Tudo bem? Aí temos essa outra fórmula aqui, pessoal. Isso aqui acontece, né, quando temos o que? Mais de uma condutividade térmica, né? Ou seja, mais de um K. Então a gente pode observar aqui, né, nessa outra figura, mostra o que? Uma placa composta, formada de dois materiais de diferente espessura, né, que no caso essa constante aqui, que temos aqui o Q2 e Q1, certo? Ou seja, para transferir o calor do reservatório quente para o reservatório frio, vai passar o quê? Por duas camadas, né? Que no caso, duas constantes térmicas. Daqui a pouco nós vamos fazer uma questão onde vocês vão ver o que caracteriza essas camadas, né? Eu vou até mostrar logo aqui para vocês, rapidão. Tá aqui, ó, pessoal, esse exemplo aqui, ó.
Daqui a pouco nós vamos ver justamente isso, ó. Ó, temos aqui a parede, né, de uma determinada residência, onde na parte externa temos aqui, ó, madeira, depois temos dois materiais que não foram especificados e o tijolo. Ou seja, isso tudo contribui para quê? Para conservar a energia, né? A temperatura ambiente ali confortável, né? Ou seja, presenciar menos calor para a residência. Então é importante que essas condutividades térmicas, né, seja o quê? Ruins, né? Ou seja, justamente para manter o quê? A área o quê? Mais isolada e manter a temperatura interna o melhor possível, entendeu? Aí daqui a pouco a gente bate nessa questão para vocês verem a aplicação da fórmula. Então beleza, então vamos lá. Composto, né, de espessura L1 L2, que no caso caracterizado com K1 K2, né, condutividade térmica. E diferentes condutividade térmica, K1 e K2. Então a temperatura da superfície externa, né, da placa, que vocês podem observar aqui, ó, que no caso da temperatura quente e a temperatura frio, a superfície da placa tem a determinada área, né? Então, pessoal, a fórmula quando ocorre o quê? Mais de uma condutividade térmica, né? Mais de uma condutividade térmica é justamente essa. Ou seja, a taxa de condução é igual ao quê? A área vezes o que? A variação, né, da temperatura, que no caso é a temperatura quente menos a temperatura frio, sobre o somatório, né, de quê, pessoal? Das espessuras, das suas respectivas placas que estão fazendo a ligação entre os reservatórios, sobre suas respectivas quantidades térmicas. Ou seja, nessa situação, se a gente fosse usar esse exemplo, a gente ia botar o que aqui? L1 mais L2 sobre K1 mais K2. Tudo bem? Então anotem também essa situação. Lembrando, coloque em observação quando ocorre o quê? Mais de uma condutividade térmica, né, no sistema. Aí, consequentemente, a gente tem outras medidas dessas camadas e condutividade térmica que é diferentes, né? Porque nessa situação aqui, ele adotou como fosse duas camadas diferentes. Né? Porque a condutividade térmica, ela tem que ser o quê? Tem que ser baixa para aumentar a resistência, né? A resistência térmica. No caso, se eu quero o quê? Conservar a temperatura, né? O frio de uma residência. Aí a gente bota o quê? Os condutores como fosse mesmo isolante térmico mesmo, né? Justamente para não ter a transferência de calor e dificultar o máximo possível. Agora, quando eu estou em um sistema que eu quero fazer a transferência rápida de calor, aí tem que colocar o quê? Condutividade térmica, o quê? Boa, né? De valores altos para fazer melhoria, né? Para fazer essa transferência da melhor forma possível. Tudo bem? Pessoal, terminando essa aula de hoje, se der tudo certo em relação ao tempo, a próxima aula a gente já vai entrar em um novo assunto, né? Porque como a gente comentou, né, no primeiro dia de aula, os assuntos que nós vamos abordar na disciplina, eu até anotei, rapaz, onde é que foi que eu anotei mesmo? Porra, cadê? Foi temperatura, calor, né? Mecânica dos fluidos, ondas, acústica e óptica. Então, a gente finalizando a aula de hoje, a gente vai finalizar a temperatura e calor. Certo?
Aí a próxima aula a gente vai falar sobre mecânica dos fluidos, né? Que é caracterizada justamente de líquidos e gases. E em seguida a gente vai comentar sobre ondas acústica e ótica. Posso passar o slide, pessoal? Beleza. Tudo bem, pessoal. Agora nós vamos entrar, né, na convecção, né? Como a gente já até comentou sobre aquela mudança, né, de massa de ar. Massa de ar não, a massa aqui do sistema, né? Então, aqui, ó, como vocês podem observar nessa animaçãozinha, né? Quando olhamos para a chama de uma vela ou de um fósforo, vemos o que, pessoal? Vemos a energia térmica ser transportada para acima por convecção, certo? Quando acionamos uma chaminha. Então, esse tipo de transferência de energia acontece quando um fluido, né, como ar ou água, né, entra em quê? Em contato com um objeto cuja temperatura é maior que a do fluido. Tudo bem? Então, logo, a temperatura da parte do fluido que está em contato com o objeto quente aumenta, né? Então, essa parte do fluido se expande, né? Ou seja, quando a temperatura aumenta, consequentemente, ocorre o que? Expansão, né? Agitação molecular. E ficando o que, pessoal? Menos densa, né? E quando fica menos densa, ela tende o quê? A subir, e a que está mais densa tende o quê? A descer. Então, como o fluido expandido é mais leve do que o fluido que o acerca, né? Que está mais frio, né? Então força o que? De empuxo e faz o subir, né? Como a gente comentou. Ocorreu aqui aumento da temperatura, consequentemente, aqui a gente ocorre mais agitação molecular. E essa área que está sendo, sendo aquecida, baixa a temperatura, né? Não, baixa a temperatura não. Baixa a densidade, né? Então ela o que? Tende a subir, e a que está de massa fria tende o que? A descer. E consequentemente esse ciclo continua, por isso que fica aqui, ó, cíclico. Então o fluido mais frio escoa para tomar o lugar do fluido mais quente, né? Que sobe. Então esse processo continua indefinitivamente. Tudo bem? Certo, pessoal? Então, na convecção não tem nenhuma fórmula assim de aplicabilidade, mas é entendimento. Certo? Porque vai que você se depara com alguma questão teórica, né? Aí se for perguntando qual foi esse tipo de calor aqui relacionado justamente a esse sistema. Aí vocês respondem, ó, convecção e tal. Aí temos agora a radiação, né? A última, né? Que é só vocês lembrar, a radiação é o que? Ondas eletromagnéticas que elas ultrapassam o que? O vácuo, né? Ou seja, um sistema e o ambiente também pode trocar energia através de ondas eletromagnéticas, né, pessoal? A luz visível é um tipo de onda eletromagnética. Ah, um exemplo que eu lembrei aqui sobre radiação, né? Teve um incêndio lá em São Paulo, que foi na década de 80. Eu só sei que é o nome de uma senhora, o nome do prédio, agora eu esqueci. Tal de Joelma, Joelma. Algo assim. Eu só sei que é com Jó. O que que acontece? Rapaz, ocorreu lá um incêndio, né, de um prédio lá de aproximadamente 12 a 15 andares. E tinha um prédio a 50 metros. Joelma, né? É. Ou seja, tinha um prédio ao lado, que era bem próximo, né? Onde o que que acontece? Quando o primeiro prédio queimou todinho, meu amigo, o outro prédio começou a entrar em chama. Por quê? Não estava em contato, não. Foi só por causa do quê? Da radiação térmica. Devido àquela área ficou muito quente, acabou o quê? Aquecendo internamente a estrutura do outro prédio, até o outro prédio também queimar. Aí a gente vê a aplicabilidade da radiação, que infelizmente aconteceu nessa situação, né? Então temos aqui, né, pessoal? Então essas ondas eletromagnéticas, né, que transferem calor, são muitas vezes, né, chamadas de radiação térmica, né? Então, para distingui-las dos sinais eletromagnéticos, né, que como exemplo, os das ondas de transmissão de TV, né, no caso de televisão, e das radiações nucleares, né, que é caracterizada justamente por ondas e partículas emitidas por núcleos atômicos, né?
Então a radiação, no sentido mais geral, é sinônimo de emissão. Tudo bem? Então, quando você se aproxima de uma fogueira, né, como a gente já havia comentado, você é aquecido por radiação térmica proveniente do calor, porque você não está em contato aqui com o fogo, né? Ou seja, sua energia térmica aumenta e ao mesmo tempo que a energia térmica do fogo diminui. Ou seja, pessoal, por que acontece isso bem aqui? Por que a energia térmica do fogo diminui e a nossa aumenta? Muito simples. Alguém pode me falar? Perfeito, meu amigo. Exatamente. Só isso. Tá ok? No caso aqui, a gente a gente no caso pode ser o sistema ou o ambiente, ou vice-versa. Então ele está cedendo calor, né? Porque a gente está em uma temperatura mais baixa do que a do fogo. Aí tem essa troca de calor. Parabéns, isso aí mesmo. Então, não é necessária a existência de um meio material para que o calor seja transferido por radiação. Diferente da condução, né, pessoal? Que tem que ter ali o meio, né? Para transferência. Então tá aqui, pessoal. As fórmulas que regem, né? A radiação. Então temos aqui. Então a primeira é a taxa de radiação, que é a Prad, com o qual o objeto emite energia por radiação eletromagnéticas, certo? Como a gente comentou, que caracteriza as radiações eletromagnéticas, elas se propagam independente do meio, né? Se propaga até no vácuo. Então, dependendo da área, da superfície do objeto que está recebendo calor, né? E da temperatura T da área em kelvins, temos essa fórmula, né? A taxa de radiação, que no caso é o Prad, é igual ao que, pessoal? A constante, né, de Stefan Boltzmann, né? Em homenagem ao Joseph Stefan. Ele ganhou até um prêmio Nobel da Física. Aí, pessoal, vocês gravam gravam não, assimilam isso aqui como Φ, tá? Porque isso aqui na letra grega é o Φ. Ou vocês colocam como Stefan, né? Esse símbolozinho. Então, lembrando, taxa da radiação é igual o Φzinho vezes a emissividade, né? Vezes a área, vezes a temperatura elevado ao quadrado. Lembrando, pessoal, a temperatura em Kelvin. Tudo bem? Então, esse valor de emissividade também, pessoal, é atribuído na questão justamente que caracteriza também o material de recebimento ou de retirada de calor, a emissividade, tá? Então, além da taxa de radiação, temos também a taxa de radiação absoluta, né? Como vocês podem observar também nessa imagem abaixo, né? Ou seja, com qual o objeto absorve energia, né, da radiação térmica do ambiente e que supomos estar em uma temperatura uniforme, né? Ou seja, uma temperatura ambiente. Certo, pessoal? Então é a mesma fórmula, viu? Da radiação e da radiação absoluta. Certo? Isso aqui porque ele está caracterizando, né, que no caso dessa temperatura, a temperatura ambiente, tá? Por isso que é absoluta a transferência de calor. Porque tem situações que tá ocorrendo a transferência de calor, mas a temperatura, né, não pode estar o quê? Pode estar alta ou baixa. Não necessariamente a temperatura ambiente. Como a gente sabe, a temperatura ambiente é na casa de 25 graus Celsius. Beleza? Anotem essa formulazinha, tá? Lembrando que aqui também, né, ó, o Φzinho é esse valor aqui fechado, tá? Equivale a 5,6704 vezes 10 elevado a menos 8. Beleza? Pois é, rapaz, aí o prédio lá da Joelma... Opa, falei! Mas aí no caso o radiador tá tendo contato com o meio, né? A radiação ela é caracterizada que não tá tendo contato com o meio.
Exatamente, isso que eu ia te falar. Porque ocorre o quê? O ciclozinho, né? Justamente. E por que ocorre esse ciclo mesmo, pessoal, na convecção? Devido ao que? A diferença de densidade. Né? Que quando a gente aumenta a temperatura, consequentemente a gente o quê? Diminui a densidade. Elas são inversamente proporcionais, a temperatura e a densidade. Beleza. É porque fica similar o nome também, né? Radiador com radiação. É. E aí, galera, posso passar? Beleza. Aí temos também, pessoal, essa outra formulazinha aqui, né? Só para vocês terem uma ideia. Temos aqui, ó, um objeto irradia, né, energia para o ambiente quando está o que? Absorvendo a energia do ambiente, né? Como a gente observou aquele exemplo, né, da fogueira, né? Então temos também, pessoal, a taxa líquida, né, da radiação, que é a troca de energia com o ambiente por radiação térmica, que é dada justamente por essa fórmula. Né? Ou seja, o que caracteriza a taxa líquida? É justamente a diferença, né, da radiação absoluta, né, que é relacionada com a temperatura ambiente, né, menos a radiação, a taxa de radiação. Né? Ou seja, só lembrar que a taxa líquida é igual ao quê? A mesma formulazinha, né? Φ vezes a emissividade vezes a área, a temperatura quadrada do ambiente menos a temperatura de radiação. Certo? Então essa taxa líquida, pessoal, ela é sempre positiva, né? Ou seja, se o corpo absorve energia, é negativo, e se o corpo perde energia, por radiação. Beleza, pessoal? Olha, pessoal, uma curiosidade relacionada à radiação, né? Rapaz, as cobras, né? É o seguinte, elas se alimentam até no escuro. Porque elas têm uns sensores, né? Aqui próximo dessa narina dela aqui. Aqui entre o olho e essa narina velha dela aqui, né? Tem uns sensores justamente que fazem o quê? Captação da energia por radiação. Vocês acreditam? A cobra tem esse sensor, ou seja, tem roedores, né? Que eles comem mais é cobra, né? Não cobra não, é ratos, né? Ou seja, pode estar no escuro total, mas ele sente, o sensorzinho deles detecta a variação de energia e movimento, e ele vai lá, ó, e abocanha o rapazinho. Né? Ou seja, agora quando o mesmo sensor que é para alimentação, ele também tem um sensor de defesa, certo? Ou seja, quando ele percebe, independente se ele está no campo de visão ou se está escuro, se ele está de olho fechado, algum predador ou alguma taxa de variação, né, térmica bem alta, ele tende ao quê? A atacar. Por isso que quando mata uma cobra, né, porque o papel, né, quando eles matam a cobra é justamente o quê? Cortar a cabeça. Né? Mas no entanto, quando eles vão retirar a cobra, né, eles não retiram diretamente com as mãos. Né? O pessoal da ambientalista não faz isso não. Eles vão o quê? Com uns garfozinhos, né? Com aqueles materiais que eu não sei o nome especificamente. Mas eu acho que é tipo uns ganchinhos, né? Pô, esqueci o nome, rapaz. Mas vocês sabem, né? No formato
Alguém sabe o nome disso aí, pô? Tipo um bastão, exatamente. De ganchozinho. Né? Justamente porque, mesmo com a cabeça cortada, ele ainda fica uns 15 a 20 minutos com esse sistema de defesa do sensor. Aí, se a pessoa for se aproximar com o braço, como já aconteceu vários acidentes, né? O pessoal mata a cobra e depois quer pegar com o braço, e ele é atacado mesmo sem cabeça. A parte lá dele, lá misturado com o corpo dele, ataca o ser humano. Por isso que é importante pegar a cobra mesmo com esse bastãozinho. Então eu botei isso aqui só um fator de curiosidade para comentar para vocês. Como também a radiação é aplicada em animais, né? Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Acho que agora nós vamos aqui para um exemplozinho. E lembrando, pessoal, lembrando que a taxa de ação líquida é justamente o quê? Quando um objeto, né, irradia energia para o ambiente enquanto está absorvendo energia do ambiente, né? Ou seja, ele está fazendo as duas coisas simultaneamente, certo? Ele tá cedendo calor como também está recebendo. Rapaz, uma boa pergunta, cara. Rapaz, porque ele cede também recebe, né? Rapaz, eu acredito que sim. É, justamente. E absorve também, né? É, verdade. Ótimo exemplo, Carol. Ele faz esse princípio bem. Pessoal, todo mundo já anotou essa fórmula? Pra gente já bater numa questãozinha aqui. Pra gente ver a aplicabilidade. Então vamos. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Tá aqui então uma questãozinha legal. Pra gente aplicar a condução, né? Que a gente viu na primeira parte, né? Então temos aqui nessa figura, mostra a seção reta, né, de uma parede feita por uma camada de madeira interna, que é essa primeira parte aqui, ó, de madeira, de espessura LA, certo? E uma camada externa de tijolos, vocês podem observar aqui, né, de espessura LD, né? Ou seja, fazendo a comparação, sabe-se, né, que LD equivale o quê? 2 vezes LA, certo? Em termos de comprimento, de espessura. Tudo bem? Já as duas camadas intermediárias de espessura e composições o quê? Desconhecidas, ou seja, a gente não sabe o valor de LB, de LC, nem o valor de KC, nem de KB. Tudo bem? Vamos lá. Então, a condutividade térmica da madeira, que é o Ka, e a dos tijolos, que é o KD, é igual a 5, certo? Ou seja, não, desculpa. Ele fala que a quantidade térmica de Ka e a dos tijolos, ou seja, a do tijolo é 5 vezes maior que a quantidade térmica da madeira, que no caso o Ka. Tudo bem? 5 vezes o valor de Ka, o KD, que é no caso de tijolos. Então, só para vocês verem, pessoal, como é um bom isolante térmico, né? Os tijolos, por isso que a churrasqueira, a maioria é feita com tijolos, né? A sua parede superficial. Então, temos aqui, então, a área A, né, da parede também é desconhecida, ou seja, a gente não sabe o valor da área da parede, que também é atribuída na fórmula, né? Então vamos lá. Então a condutividade térmica, é bem aqui, pessoal, bem que já diferencia qual tipo de questão que a gente está trabalhando, né? Tá bem aqui, condução térmica.
Aí já corta o quê? As fórmulas de radiação. Então temos aqui, a condução térmica através da parede atingiu um regime estacionário, né, pessoal? E o que caracteriza esse regime estacionário é justamente quando está em equilíbrio térmico, né? Ou seja, as temperaturas se mantêm o quê? Constantes, sem muita variação quando está ocorrendo o processo. Então temos aqui, então, as únicas temperaturas conhecidas, né? Temos aqui que T1, que é a temperatura que está incidida aqui na madeira, é 25 graus Celsius. Na T2, que a gente desconhece qual a condutividade térmica e a espessura, é 20 graus Celsius. E na T5, né, que é de tijolo aqui na parte externa, menos 10 graus Celsius. Certo? Então, qual a temperatura de T4, né, que está incidida aqui na parte interna aqui da tijolo. Certo, pessoal? Lembrando, a temperatura do ambiente é aqui, ó. Certo? Por isso que vocês têm que observar aqui a seta. No interior da casa, né? Aí temos aqui a transferência, onde essa parte do tijolo é a parte que é exterior da casa. Então temos aqui que a transferência de energia por segundo é a mesma em todas as camadas. Tudo bem? Então, pessoal, nessa situação a gente vai aplicar o que? Justamente a fórmula da condução térmica, né? Então, como ele comentou, né? Como o regime é estacionário, a taxa de condução, né, que é o famoso PD, através do tijolo, é igual à taxa de condução do PA, né? Ou seja, por isso que ele comentou que o regime estacionário, consequentemente, a gente tem esse equilíbrio, né, em termos de transferência para a taxa, né, são iguais. Então a gente pode fazer o que, pessoal? Pelo fato de PD, PA tá em regime estacionário, a gente faz o que? Justamente o que? A gente faz iguala, né? Que PA é igual PD. Então, fazendo o que? Iguala, né? PA igual PD. E exemplificando o que, pessoal? Que T4, né? Ou seja, botando em evidência o T4. Aí, então, pessoal, aqui é só a matemática, meu amigo. Então, é juntar o KA vezes A sobre T1 menos T2 sobre LA igual KD vezes A sobre T4 sobre T5 vezes LD. Certo? Aí, colocando em evidência o T4, aí faz essa gambiarra doida aqui. Tudo bem? Então, pessoal, se a gente botasse aqui no papel, botava isso aí, como estão aqui, esses valores são iguais, né? Bota em evidência e a gente consegue formular para essa seguinte forma aqui. Tudo bem? Como eu não estou aqui no quadro, né, pessoal, e fica difícil eu fazer essa formulação para vocês, mas se vocês forem fazer passo a passo, né, igualando essas duas equações, vocês chegam nesse final colocando o T4 em evidência. Tudo bem? Aí, pessoal, que é só a matemáticazinha. Não tem erro. Colocando qualquer valor em evidência e jogando todos para o outro membro. Tudo bem? Aí ficou essa formulazinha aqui, ó, de KA vezes LA sobre KD sobre LA vezes a T1 menos T2 mais T5, né? Porque a gente quer encontrar o quê? Que está pedindo na questão? A temperatura de TA, né? Então, sabendo, meu pessoal, daquela relação, né? Que a espessura, né? LD, que no caso a espessura do tijolo, é igual duas vezes o quê? A espessura da madeira, né? E que a condutividade térmica do tijolo é 5 vezes, né, a condutividade térmica da madeira. Certo? Então, fazendo a substituição da temperatura T1, T2, T5, que ele também já atribuiu, né, pessoal? Como a gente observou aqui, ó, nos dados da questão. Atribuímos os valores e colocamos os valores aqui respectivos, né? Por exemplo, LA, né? Não, aqui LD, sabe-se que LD é o quê? 2 vezes LA. Então, colocou aqui o valor, 2 vezes LA sobre KD é o quê? 5 vezes KA. Aí colocou os valores aqui para KA. Certo? Justamente para que nessa situação a gente faz o quê? Ó? Faça o corte, né? Como são valores iguais, consequentemente pode o quê? Ó? Cortar, anulá-los, né? Então, KA com KA corta, LA com LA corta. Certo? Então, fazer essa multiplicação, fazer essa divisão
Depois faz o quê? Essa subtração vezes essa divisão, mais com menos, que no caso dá menos 10, totalizamos, temos que T4 equivale a menos 8 graus Celsius. Tudo bem? Então, pessoal, bem tranquilo. Quando for comentado, né, que o regime está estacionário, consequentemente a gente vê que das camadas a taxa de condução são iguais das camadas, certo? No caso, a gente está fazendo a comparação entre a madeira e o tijolo, porque a gente não sabe os dados, né, das camadas que estão ali no meio, né? E ele falou que estão iguais, então a gente já tem os valores atribuídos, a gente pode fazer a equação direta. Tudo bem, pessoal? Beleza, ó, pessoal. Então, como essa questão aqui ela é um pouco grande, né? Acho que é preferível que vocês anotem depois no caderno, ó, porque vai ficar muito extenso, vocês vão perder muito tempo for anotando ela agora. Então, fica aí, ó, pessoal. Dever de casa aí. Passem essa questão, que ela é de suma importância para o papel. Mas alguém ficou com alguma dúvida, pessoal? Não pode levar dúvida para casa, não. Esse é o momento. Se tem dúvida, é agora. Eu vou aproveitar e fazer a chamada, ó. Porque tá quase... Já a gente vai encerrar a aula. Rapidão. Vamos lá. Lorivan. Beleza. O Everson. É o Zaqueu Cruz. Presente. Beleza. Gabriel. Perfeito. Fábio Martins. Aqui, professor. Na hora, amigão. Rômulo. Presente, professor. Na hora. O Laerte Lacerda. Beleza. Pessoal, só uma dúvida. E Jason? Ele foi justificar a presença ali. Ei, pessoal, uma coisa aqui. O nome de vocês que estão aí é o próprio nome de vocês ou são nomes diferentes? Porque se eu não me engano, é o nome de todo mundo aí, né? Porque às vezes a gente pode estar utilizando contas de outras pessoas, entendeu? Então eu só tô perguntando só para certificar 100%. Beleza, pessoal. Então vamos lá. Vamos olhar então mais uma questãozinha aqui pra gente encerrar a nossa aula, tá? Mas, pessoal, fica esse dever aí pra casa aí, ó. Anotem essa questão, que ela é muito boa. Então vamos aqui para uma outra questão aí, vocês vão me falar que questão é essa. Se a gente vai usar o quê? Condução ou radiação. Olha aí, pessoal, muito boa essa questão também, ó. Ao contrário da maioria das plantas, né? O famoso repolho de gambá, eu particularmente nunca vi na vida, né? Até aqui, repolho de gambá, pode regular a temperatura interna até de 22 graus Celsius, alterando a taxa de geração de energia, né? Então, quando é coberto pela neve, como vocês podem observar bem aqui nesse desenho, né? O repolho de gambá aumenta a taxa de geração de energia para que a radiação térmica derreta a neve e a planta possa novamente captar a luz do sol. Olha aí, rapaz, vocês veem como o negócio é interessante. Como a natureza é um negócio mesmo esplêndido. O repolho, né, cara? O repolho tem radiação interna. Rapaz. Então, pessoal, vamos lá. Então, suponho que a planta pode ser o quê? Modelada por um cilindro, né, de altura de 5 centímetros, né? Adotado, né? 5 centímetros. E raio de 1,5 centímetros, né? Consequentemente, a gente tem que o diâmetro, né, desse cilindro é 3, né? Porque o diâmetro é o quê? 2 vezes o raio. Mas vamos lá. Então, suponho
que esteja coberta de neve, né? A uma temperatura ambiente, pessoal, temperatura ambiente de menos 3 graus Celsius, né? E sua emissividade, né? Que é o valor de 0,8, né? Do repolho. Aí ele pergunta, qual é a taxa líquida de transferência de energia da superfície lateral da planta para a neve? Né? Ou seja, pessoal, aquela última formulazinha de radiação que vocês anotaram. É só jogar, aplicar ela direto. Então tá aqui, ó. Né? Sabemos, né, pessoal, que é justamente, né, a radiação, né, a taxa de radiação líquida é igual ao quê? Que vocês anotaram. Taxa de radiação absoluta, que é relacionado com a temperatura ambiente, né, menos a taxa de radiação normal. Né? E é justamente essa formulazinha aqui que a gente sabe. Então, jogando o valor direto, né, então só jogar os valores direto para cá. Então vamos lá. Mas ele comentou, né, pessoal? Tá aqui na questão. Isso aqui que é uma pegadinha da questão. Ele quer saber aqui, ó, a transferência de energia da superfície lateral da planta, cara. Ou seja, ele não quer a área total do cilindro, não. Ele só quer o quê? Só a área lateral. Então, isso aqui, pessoal, é matemática espacial. Ou seja, a área é 2 vezes o quê? Π vezes o raio vezes a altura. Isso aqui para pegar o quê? Só a lateral do cilindro. Desconsiderando o quê? A parte superior e inferior no formato de circunferência. Tudo bem? Porque, se eu não me engano, a área do cilindro é πr vezes a altura. Não era, acho que é πr ao quadrado vezes a altura. A área total do cilindro. Beleza, pessoal. Então, ó, ele só quer o que? A área lateral. Então, isso aqui, ó. Se caso, pessoal, eu faço uma questão, eu vou botar o valor. Porque isso aqui também, vocês também tem que saber de cabeça, né? Ah, pessoal, eu tenho que saber de cabeça a área lateral de qualquer sólido, não. Se tiver uma questão da nossa natureza, não se preocupe não, que eu vou colocar para vocês só aplicar direto. Ou seja, a pegadinha dessa questão é essa, porque a pessoa pode muito bem se afobar colocando o quê? A área do cilindro, né? Mas não, ele só quer da lateral, que é justamente 2 vezes π, vezes raio, vezes altura. E a temperatura do ambiente, né? E da planta em kelvins, né? Ou seja, ele deu em graus Celsius, né? Ó, menos 3, né, graus Celsius. E vocês lembram, pessoal, qual a formulazinha que a gente aplica, né? De Celsius para Kelvin ou de Kelvin para Fahrenheit? A gente tem isso tudo na segunda aula. Lembre-se dessas mudanças. Certo? Então, jogando aqui direto, né, temos que a temperatura em Kelvin equivale a 295. Né? Tudo bem? Não, desculpa aqui, pessoal. Isso aqui, ó, temperatura do ambiente, que é, como ele falou que é a variação, né? Então, é 273 Kelvin, né? Menos Celsius, que no caso, menos 3. E depois a temperatura, utilizando o quê? Mais 22, que é a temperatura T4. Temperatura do ambiente, T4, todas em Kelvin. Beleza? Aí, pessoal, só jogar aqui direto. Tudo bem? Aqui 270. Aqui que a gente é a temperatura ambiente, que a gente fez a conversão para 13 graus Celsius. A outra temperatura que ele deu aqui foi de 22, não foi? Que é a temperatura de radiação, da taxa de radiação. Então é meio que, ó, 273 Kelvin mais 22, para dar o quê? 295 Kelvin, que é a temperatura T4, que é a taxa de radiação. Aí temos a lateral, né, pessoal? 2 vezes π, né? Vezes o raio, que o raio é quanto? Dá na questão 1,5 centímetro. Mas o raio a gente adota em metros, né? Consequentemente, a gente bota o que? O valor de 0,015. Tudo bem? Vezes a altura. Ele deu a altura, né? De 5 centímetros. Então, consequentemente, a altura é equivale o quê? 0,05, né? E temos aqui a taxa, né? A emissividade, ele falou que é quanto?
0,8, né? Tá aqui, 0,8. Vezes a constante lá do repolho, né? Que ele comentou, né? Cadê ele? Cadê o valor da condutividade? Epa, peraí. Cadê o valor do fizinho? Ah, pessoal, aquele valor padrão, né? Como a gente até viu aqui, ó. Esse aqui, ó. É o Stefan, ó. Valor fechado. Certo? Que também, caso vocês se deparem, se vocês forem fazer uma questão dessa, não se preocupe que todos os dados vão estar lá atribuídos. Certo? Então, é esse valor aqui, viu, pessoal? Aí, ó, pessoal, é só multiplicação direta, né? Botou o valor do mouse, vezes a emissividade, vezes a área lateral, né? Como a gente calculou. Aqui, aqui no caso, a altura, né? Vezes o 2π, vezes o raio, né? 0,015. E a variação de temperatura, ambas o quê? Elevado ao quadrado. Aí fazendo toda essa multiplicaçãozinha, quem tiver a calculadora científica é só um tiro. Temos o valor que dá o quê? Menos 0,48 watts, né? No caso, taxa de variação. Então isso significa, pessoal, o quê? Que a planta irradia energia a uma taxa de 0,48 watts, que equivale à taxa de energia produzida por um beija-flor em voo. Né? Ou seja, só para comparação, para vocês verem como é incrível, né, rapaz, a natureza. Certo, pessoal? Então deu certinho. Até ultrapassamos aí 2 minutinhos, 3 minutinhos, mas foi válido, né? Pra gente poder compreender a questão. Mas antes da gente encerrar, ficou alguma dúvida em relação a essa questão, pessoal? Todo mundo assimilou? Tranquilo? Oi? Treinar um pouquinho mais aí, mas dá pra entender bacana aqui alguma coisa. Não, pois é, não, pessoal. Não pode ficar com dúvida aqui, por favor. Não fiquem com dúvida, não. Mas qualquer coisa, quando vocês forem anotar a questão, se porventura se depararem com alguma dúvida, na próxima aula, que no caso vai ser quarta-feira, né? É quarta-feira, né? Nossa outra aula. É, quarta-feira. Aí a gente comenta aqui na aula. Tudo bem? Então a próxima aula a gente vai comentar rapidão só mais 2 questões, que são essas aqui, tá? Pra gente encerrar esse assunto de temperatura e calor, pra depois a gente entrar em mecânica dos fluidos. Tudo bem? Então, pessoal, valeu. Agradeço aí a presença de todos, a paciência, que a gente ultrapassou um pouquinho o tempo. Mas foi uma boa causa, né? Então, muito obrigado a todos e até a próxima aula. Valeu. Boa noite.